Boa noite. Boa noite. 19 de novembro. A Polícia Federal prende suspeitos de planejar assassinatos em 2022. As vítimas seriam os vencedores da eleição presidencial Lula e Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os presos são 4 integrantes do Exército e um policial federal. O Jornal Nacional mostra os detalhes da investigação que revelou ao país o plano golpista chamado de Punhal Verde e Amarelo. No Rio de Janeiro, líderes mundiais encerram o encontro de cúpula do G20. A Ucrânia dispara os primeiros mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia. E Moscou muda regras para permitir uma resposta com armas nucleares. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal prendeu hoje 4 militares do Exército e um policial federal, todos suspeitos de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 2022, após a eleição. Segundo a Polícia Federal, o plano criminoso de golpe de Estado, chamado de Punhal Verde e Amarelo, teria sido discutido na casa do candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa eleitoral derrotada nas urnas. O general Braga Neto, que comandou o Ministério da Defesa e a Casa Civil na presidência de Bolsonaro. Antes das 7 da manhã, todos já estavam presos. Eles são suspeitos de envolvimento em atos contra a democracia e de planejar mortes de autoridades. A operação contra golpe teve manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes afirmou que os elementos comprovam a existência de gravíssimos crimes e de extrema periculosidade dos agentes integrantes de uma organização criminosa, com o objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios dele mesmo, Lula e Geraldo Alckmin. Em Goiânia, a PF prendeu o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, do Comando de Operações Especiais. No Rio, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Na época das suspeitas, os dois eram majores. Também no Rio, a PF prendeu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima e o general de brigada Mário Fernandes, o único militar da reserva entre os presos. Mário Fernandes foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. E no ano passado começou a trabalhar no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro de Bolsonaro. Em Brasília, a PF prendeu o policial federal Vladimir Matos Soares, suspeito de fornecer criminosamente informações sobre a segurança de Lula aos investigados. Ele chegou a atuar na segurança do prédio onde Lula ficou hospedado na transição de governo. Agentes cumpriram também um mandado de busca em endereços do capitão Lucas Guerelos. Os investigados chamaram o plano de assassinatos de Punhal Verde e Amarelo. E, segundo o inquérito, pretendiam impedir a posse do governo eleito em 2022 e criar um gabinete de crise para manter Jair Bolsonaro no poder com a atuação de generais. Bolsonaro não foi alvo dos mandados de hoje, mas o ex-presidente é investigado no inquérito sobre a tentativa de golpe. E a operação faz parte dessa investigação. A PF afirmou que trata-se, a rigor, de um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. O Procurador-Geral da República considerou que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública. As investigações revelaram que os assassinatos seriam executados por militares de um grupo treinado para missões especiais. Os Kids Pretos, também conhecidos como Forças Especiais, são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais.
De acordo com o Exército, no ano passado eram cerca de 2.500 militares. Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, era um dos kids pretos que ocuparam cargos no governo anterior. Como parte do treinamento, os kids pretos aprendem a atuar em missões com alto grau de risco e sigilo. 4 foram presos hoje. Um deles, o general da reserva Mário Fernandes. Ele foi citado por Mauro Cid como um dos militares mais radicais. Trabalhou no governo Bolsonaro no mesmo período de Cid e chegou a ser ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo as investigações, Mário Fernandes é um dos responsáveis por criar os arquivos onde foram armazenadas as informações do grupo, com os planejamentos do assassinato de Lula, Alckmin e Moraes e de instituir um gabinete de crise a ser montado após a execução do plano. A PF destaca que Mário Fernandes participou dos acampamentos golpistas em dezembro, quando ainda ocupava o cargo de chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, possuindo estreita proximidade com o então presidente Jair Bolsonaro. Com Hélio Ferreira Lima, a PF encontrou planilhas do planejamento golpista, com várias menções à fraude eleitoral que nunca foram comprovadas. Rafael Martins de Oliveira é suspeito de monitorar ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes. O quarto preso hoje, Rodrigo Bezerra Azevedo, chegou a dizer em uma conversa que o grupo perdeu a finalidade. Segundo a PF, possivelmente pelo fato de não ter sido consumado o golpe de Estado. Os kids pretos são reconhecidos no Exército pelos conhecimentos técnico, militar e bélico. E isso fica claro com a descrição dos armamentos que eles pretendiam usar para sequestrar ou para matar o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PF, eram armas de guerra. A primeira, M249, uma metralhadora leve e altamente eficaz. A segunda é uma arma projetada para disparar granadas. A terceira é um lança-rojão, usado para combate a veículos blindados e estruturas fortificadas. É um lançador de foguetes antitanque. Em nota, o Exército disse que não se manifesta sobre processos em curso conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército brasileiro com as demais instituições da República. Os golpistas também planejavam usar veneno nos assassinatos. A Polícia Federal afirma que o general da reserva, Mário Fernandes, elaborou o plano em novembro de 2022, logo depois das eleições. Segundo a PF, os militares discutiram o plano na casa do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa dele, derrotada nas urnas. A reunião foi em 12 de dezembro, 3 dias antes da data escolhida para os crimes. Mas meses antes, em julho, numa reunião ministerial, com a presença de Bolsonaro, o general Fernandes já falava em golpismo, adotar medidas alternativas e fez referência ao golpe militar de 1964. Então, eu acho que, realmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. A PF encontrou uma mensagem de áudio enviada pelo general Mário Fernandes no dia 8 de dezembro daquele ano ao tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. O general indica ter conversado pessoalmente com o então presidente Bolsonaro. Mário Fernandes diz: durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse: pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu
tantas oportunidades. No dia 12 de dezembro, Lula foi diplomado presidente eleito em Brasília. Naquele mesmo dia, apoiadores radicais de Jair Bolsonaro promoveram atos de vandalismo na capital. A PF diz que havia um verdadeiro planejamento com características terroristas e que o plano dos golpistas dispõe de riqueza de detalhes, com indicações acerca do que seria necessário para a sua execução e até mesmo descrevendo a possibilidade da ocorrência de diversas mortes, inclusive de eventuais militares envolvidos. Ainda segundo a PF, foram consideradas diversas condições de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, com uso de explosivo ou envenenamento em evento oficial público. Já para a execução do presidente Lula, os golpistas levantaram a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais. Ainda segundo as investigações, os militares usavam codinomes para se referir aos alvos. O presidente Lula era o Jeca, Alckmin, o Joca. O ministro Alexandre de Moraes era chamado de professora. De acordo com a PF, o general Mário Fernandes imprimiu o planejamento do punhal verde e amarelo no Palácio do Planalto e levou o documento para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. No dia 15 de dezembro de 2022, pelo menos 6 militares participaram de uma ação que tinha como alvo o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal descobriu que, para dificultar o rastreamento das atividades ilícitas, os criminosos habilitaram linhas frias de telefonia móvel em nome de terceiros e criaram um grupo denominado Copa 2022. Cada integrante do grupo recebeu um codinome associado a países: Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Japão e Gana. Segundo a Polícia Federal, as mensagens demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, prender o ministro Alexandre de Moraes. Às 8h33 da noite de 15 de dezembro, um dos integrantes informou por mensagem estar no estacionamento de um restaurante no parque da cidade. Alexandre de Moraes percorre um trajeto próximo ao parque para voltar para casa. "Tô na posição", responde outro integrante do grupo identificado como Gana. Segundo a investigação, ele estava próximo ao apartamento funcional onde mora o ministro. "Ok, qual a conduta?", pergunta o homem que estava no estacionamento. "Aguarde", diz um terceiro militar apontado pela PF como líder do grupo. 24 minutos depois, um quarto integrante manda uma mensagem: "Tô perto da posição, vai cancelar o jogo?". O líder do grupo, então, confirma o cancelamento da ação. "Abortar, Áustria, volta para local de desembarque". Segundo a Polícia Federal, o grupo cancelou a tentativa de capturar o ministro Alexandre de Moraes porque a sessão do Supremo daquele dia terminou mais cedo do que o previsto. O plano redigido pelo general Mário Fernandes previa também a instituição de um gabinete de crise após o golpe de Estado, composto em sua maioria por militares, sob o comando dos generais Augusto Heleno e Braga Neto. O gabinete baixaria decretos para respaldar as ações de militares. Segundo os investigadores, o plano previa a prisão de outros ministros do STF e de agentes públicos que cumprissem ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com a PF, não há dúvidas de que os militares envolvidos no caso planejavam um golpe de Estado. Foi o diretor da PF, Andrei Rodrigues, quem informou o presidente Lula sobre a operação por volta das 6h30 da manhã. Segundo Andrei, a reação do presidente foi de surpresa e indignação. Ainda de manhã, o senador do PL, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, se manifestou numa rede social. Ele escreveu: "Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido". Em entrevista ao Estúdio I da Globo News, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, argumentou de maneira oposta. O que a gente diz é que a mera cogitação, a expressão usa-se em latim, cogitatio, ela em princípio é não punível.
E em se tratando de crimes contra a segurança do Estado ou contra a segurança nacional, a legislação muitas vezes é mais severa em relação a isso. De modo que não se pode banalizar essa expressão dizendo, olha, pensar em matar alguém não é crime. Não se trata de mera cogitácio, nós estamos já num plano de preparação e execução. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão do Conselho Nacional de Justiça com uma declaração. Amanhecemos hoje com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, declarou: não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático, e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. Que a investigação alcance todos os envolvidos para que sejam julgados sob o rigor da lei. O ministro da Justiça considerou os fatos gravíssimos. Lamentou o possível envolvimento de um agente da Polícia Federal no caso e disse que o grupo chegou muito perto de atingir o objetivo criminoso. Realmente chegaram muito perto. E eu acabo de ler as 200 e poucas páginas da representação da Polícia Federal. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin não se pronunciaram. O ex-presidente Jair Bolsonaro não respondeu ao Jornal Nacional. A defesa do ex-ministro Braga Neto não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com os advogados dos suspeitos presos. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou um novo depoimento à Polícia Federal e negou ter conhecimento da trama para matar Lula, Alckmin e Moraes. No ano passado, o tenente-coronel assinou uma colaboração premiada. A PF o chamou para mais esclarecimentos depois que recuperou dados apagados de um aparelho eletrônico. Depois do depoimento de hoje, a PF relatou ao ministro Alexandre de Moraes que Mauro Cid foi contraditório e omisso em pontos da delação. A seguir, o encerramento do G20 no Rio. A Ucrânia lança mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia. E Moscou torna possível uma resposta com armas nucleares. A Ucrânia lançou mísseis americanos de longo alcance contra o território da Rússia. E a Rússia mudou regras para possibilitar uma resposta com armamento nuclear. O Ministério da Defesa russo disse que as Forças Armadas abateram 5 dos 6 mísseis disparados contra uma instalação militar na região de Briansk. O outro teria sido danificado. E os destroços causaram um incêndio que não deixou vítimas. Já a Ucrânia disse que atingiu um depósito de armas na mesma região, mas não detalhou quais mísseis lançou. Na cúpula do G20, no Rio de Janeiro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o uso de mísseis americanos foi um sinal de que o Ocidente quer intensificar o conflito. No domingo, a imprensa internacional revelou que os Estados Unidos tinham autorizado a utilização dos mísseis de longo alcance contra território russo. Também hoje, no mesmo dia do ataque,
o presidente Vladimir Putin revisou a chamada doutrina nuclear da Rússia. O novo texto determina que qualquer ataque de uma nação que não tenha armas atômicas, mas que conte com o apoio de uma potência nuclear, será considerado um ataque conjunto à Rússia, sujeito a uma retaliação nuclear. Num discurso ao Parlamento Europeu para marcar 1000 dias de guerra, o presidente ucraniano cobrou que a Europa aumente a ajuda militar. Volodymyr Zelensky voltou a dizer que a Rússia agora conta com 11 mil soldados da Coreia do Norte e alertou que esse contingente pode saltar para 100 mil. Em 1000 dias, a invasão russa deixou quase 7 milhões de refugiados. Dentro da Ucrânia, mais de 3,5 milhões estão desalojados. E o conflito já matou mais de 12 mil pessoas. Ao Jornal Nacional, falando diretamente de Kiev, o coordenador de ajuda da ONU na Ucrânia destacou que essa é a maior tragédia humanitária aqui na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Se as Forças Armadas da Rússia destruírem ainda mais o setor de energia, podemos ver uma catástrofe, disse Matias Shemal. E com a chegada do inverno, muita gente pode morrer de fome e de frio. Terminou no Rio o encontro de líderes do G20. A foto oficial do G20 foi em frente a um painel com uma paisagem que poucas cidades do mundo podem oferecer. Em tempos de conflitos mundiais, a chamada foto de família é mais que um mero protocolo. A imagem que simboliza o consenso entre os países não era vista no G20 desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022. Hoje ainda havia um tema a ser discutido pelos chefes de Estado que se sentaram ao redor dessa mesa: as mudanças climáticas. Na abertura da reunião dessa terça-feira, o presidente Lula pediu um engajamento global para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa e cobrou os países ricos para que assumam o que chamou de responsabilidades históricas em relação ao clima. Não há mais tempo a perder. O G20 é responsável por 80% das emissões de gases de efeito estufa. Mesmo que não caminhemos na mesma velocidade, todos podem dar um passo a mais. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Lula lembrou que o Brasil se comprometeu a reduzir até 2035 as emissões de gases em até 67% na comparação com 2005 e propôs a criação do Conselho de Mudanças no Clima nas Nações Unidas. Ao repórter André Trigueiro, a ministra Marina Silva disse que as discussões do G20 influenciam diretamente a COP29, a Conferência do Clima da ONU, que acontece em Baku, no Azerbaijão. A COP29, que está acontecendo agora em Baku, está de olho no que está sendo deliberado aqui pelas 20 economias que respondem por 80% dos recursos e 80% das emissões e 75% dos resíduos que são produzidos. O que eles vão mandar de mensagem para a negociação fundamental que está lá, que é sobre financiamento. A declaração final do G20 foi considerada uma vitória da diplomacia brasileira. Superou a resistência da Argentina por não concordar com alguns pontos e a de países europeus, principalmente a França, que queria uma condenação mais firme à Rússia na guerra da Ucrânia. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, falou com o repórter Carlos Delanoy. Disse que está feliz porque sabe de todo o esforço feito pelo presidente Lula e suas equipes para ter uma declaração em comum. Na agenda do presidente Lula, ainda teve espaço hoje para um almoço com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e reuniões bilaterais com os primeiros ministros do Japão e do Reino Unido.
O embaixador Maurício Lírio é o Sherpa brasileiro, nome dado a quem representa o governo nas negociações. Ele disse que o Brasil cumpriu os principais objetivos que tinha na presidência do G20. O G20, de uma forma, eu diria, mais intensa, passa a se concentrar numa agenda que não é só econômica e geoestratégica, é também uma agenda de desenvolvimento sustentável e social. Então essa é, eu diria que é a grande mensagem e o grande resultado da presidência brasileira no G20. Hoje, o Brasil passou o bastão para a África do Sul, que vai sediar o G20 no ano que vem. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. À tarde, os chefes de Estado começaram a voltar para casa, levando com eles os compromissos assumidos aqui no Rio. Esse encontro de cúpula no Rio de Janeiro mudou completamente a rotina e o astral da cidade. O presidente da França, Emmanuel Macron, bateu ponto no calçadão todo dia. Hoje foi flagrado por nosso cinegrafista e skatista Theo Andrada. Mr. President, just one question. How is like running in Rio in the morning before going to work? Legal, valeu. Okay. Sorry. Okay. Have a great day. Sorry for bothering. Ele aproveitou bem a temporada. Foi até de terno à praia e tirou selfie com fãs. Meu Deus, é sério, Vitória tá falando com o Macron. I don't believe this. Foi muito simpático, perguntou se eu era do Rio, como é que eu tava, apertou minha mão. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, também entrou no clima. Correu em Copacabana, mergulhou no mar e serviu bolinhos de bacalhau, curtindo um samba. O presidente americano Joe Biden revelou ao prefeito Eduardo Paes que as netas adoraram o Cristo Redentor. A filha de Biden, Ashley, visitou o Jardim Botânico e posou ao lado de uma sumaúma, árvore sagrada em várias culturas e a preferida do maestro Tom Jobim. E mesmo quando o chefe não é dos mais conhecidos por aqui, também dá-se um jeito para manter a festa animada. Os chineses que vivem no Brasil vieram dar uma forcinha ao presidente Xi Jinping e montaram pontos de animação em vários lugares da cidade. Eles se espalharam pelos locais onde a delegação chinesa passava e balançavam as bandeirolas do país. Na sede do G20, a festa nas ruas foi feita de gente. O que a sua avó disse mesmo? Ela ficou bem orgulhosa para receber o presidente, né, para apoiar aqui. 55 delegações de 40 países lotaram os hotéis e movimentaram o comércio. A cidade se acostumou a receber grandes eventos. As Olimpíadas, super shows como o da Madonna em Copacabana. E o carioca, cada um do seu jeito, nem se assusta com o sotaque. Está preparado para essa festa. Geralmente eles perguntam assim o valor da cadeira, a gente já sabe o nome mais ou menos do material. Share, one share, two share, aponta, ele já... Yeah, share. A gente mostra o cardápio. Aí, umbrella big, umbrella small, ele já viu que a gente arranha um pouquinho, já sente mais à vontade. Aí no dia seguinte, tomorrow for here. Vai. A cidade ficou tampada de turista aí, a galera aproveitou muito, pô. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono e permite a compra e venda de créditos no Brasil. Empresas e estados que comprovadamente emitirem menos carbono vão receber uma bonificação, créditos de carbono que poderão vender para poluidores. É uma forma de estímulo para reduzir as emissões. Os governos estaduais e federal também vão negociar créditos de áreas verdes de terras públicas. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Os deputados terminaram a votação do projeto que muda as regras das emendas parlamentares e mantiveram a decisão do Senado de impedir o governo federal de bloquear os repasses. O projeto vai agora à sanção do presidente Lula. O STF suspendeu o pagamento dessas emendas em agosto e determinou que o Congresso tornasse o mecanismo mais transparente. A seguir, as informações da seleção para o jogo das eliminatórias da Copa contra o Uruguai. Daqui a pouco tem seleção brasileira na Globo, Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa em Salvador. Luiz Roberto, boa noite.
Oi, Ana Luísa, boa noite Bonner, boa noite a todos. Pois é, Brasil em campo pela última vez no ano, 12ª rodada das eliminatórias contra o Uruguai, é um clássico internacional, aqui na Arena Fonte Nova, que vai receber um público total de 45 mil pessoas, o Brasil podendo terminar a rodada como vice-líder das eliminatórias, apenas atrás da Argentina. A delegação do Brasil chegou agora há pouco, e o técnico Dorival Júnior, muito bem recebido, tem uma mudança importante. Danilo sai jogando na lateral direita, já que o Wanderson está suspenso pelos cartões amarelos. Vinícius Júnior é a grande atração do time. Aliás, hoje, pela primeira vez, nós teremos o protocolo antirracista da FIFA. Entra em jogo hoje e a partir de amanhã, Dia da Consciência Negra, em todas as partidas do Brasil. Por exemplo, se o jogador fizer esse gesto, ele vai estar indicando para o juiz que ele está sendo vítima de racismo e o jogo pode ser até suspenso. Do lado uruguaio, a novidade é Varela, lateral do Flamengo, que vai marcar o Vinícius Júnior. Uruguai que vem de uma vitória importante contra a Colômbia. É isso, Bonner, Ana Luísa, logo depois de Mania de Você, eu espero por vocês. Combinado. Obrigada, Luiz Roberto. Depois do futebol, tem Vale o Escrito e Jornal da Globo. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.